Vocês já repararam que assim, a origem dos movimentos constitucionais, ela não é uma coisa muito antiga, né? Quanto tempo de civilização a gente tem? Sei lá, 5.000, 6.000 anos? Não sei, vamos contar o início da civilização a partir do primeiro êxodo judaico? Vamos convencionar que a história começa por ali? Quantas constituições a gente teve ao longo do tempo? A gente vai notar, por exemplo, tem um livro aqui, eu até trouxe o livro aqui, ó. Onde está? É um livro do Aristóteles, chama Constituição de Atenas. Ah, professor, peguei você. Então quer dizer que já em Atenas já tinha Constituição. Atenas era um sistema constitucional. Na Grécia Antiga a gente tinha um sistema constitucional. Sabe como é que é o nome dessa obra em grego? Athenaion Politeia. Athenaion quer dizer dos atenienses, genitivo de Atenas. Athenaion, dos atenienses. Politeia. Polis, politeia. O que é politeia? É Constituição? Cidadania dos atenienses. Não tem nada a ver com Constituição. Vocês percebem como é que o pessoal engana vocês? Eles dão aquele nome que vocês querem ouvir para um negócio que na origem não tem esse nome. Se forem olhar no detalhe esse livrinho aqui, ele tem 0 de característica constitucional, aspas, moderna. Constituição é uma invenção da Revolução Francesa / Revolução Americana. Tá? É uma discussão recente. A gente está falando de 200 anos para cá. De 5.000, 6.000 anos de história, só 200, nem 10% da história é baseada nesse sistema, nessa estrutura dita constitucional. A gente está se enganando como se isso fosse algo absolutamente dado o tempo inteiro na história. Ah, mas aí vai dizer aí, o pessoal vai falar assim, não, e o corpus juris civilis? Alguém já teve curiosidade de ler o corpus juris civilis? Eu fiz um monte de trabalho acadêmico, essas coisas, que eu tive que usar essa porcaria. E não é uma porcaria, é uma boa obra. Para os meus colegas que são advogados e são processualistas, o corpus juris civilis é como se fosse o Teotônio Negrão, mas só as notas. Você tira os artigos e bota só as notas. É um monte de decisão. Decisão uma atrás da outra. E aí ele extrai uma regrinha. Ele fala, decisão de Gaio não sei o que, pretor Paulo, pretor Adriano, quando o cara entrou, fez isso, né, tropeçou na porta do templo, esse tropeço significa tal. Aí tem uma frase latina lá. Então, quer dizer, é uma coletânea de experiências que vai ao longo do tempo, e aí no século V, essa coletânea de experiências pelo Código de Teodósio começa a gerar, digamos assim, uma consolidação dessas experiências, até chegar no século VI com Justiniano e virar uma consolidação mais precisa de um conjunto de experiências, comuns a determinados períodos e a determinadas pessoas. É disso que a gente está falando. Isso não tem nenhuma natureza constitucional. Zero, nenhuma. Isso é inventado pela Revolução Francesa, que, diga-se de passagem, pesquisem, anotem esse nome. Vocês sabem como é que começa a Revolução Francesa? Já pensou se fosse uma prova de vestibular? Eu queria fazer prova oral de vestibular e perguntar. Como é que começou a Revolução Francesa? Começou com um jornalista, obviamente, chamado Camille Desmoulins, em que ele solta uma baita de uma mentira. Ele solta literalmente uma fake news, dizendo que na Bastilha presos estavam sendo torturados. Era mentira. Absoluta mentira. Podem pesquisar sobre Camille Desmoulins e o trabalho dele como jornalista. Vocês vão ver que a Revolução Francesa começa de uma mentira. Ele conta uma mentira na praça, com base nessa mentira, o pessoal vai se insuflando para tentar tomar a Bastilha. Mas eles vão tomar a Bastilha por quê? Quantos presos tinha na Bastilha em 1789? 7. 7 presos.
Dentre os presos, um deles era o Marquês de Sade. Dizem que o Marquês de Sade chegava na janelinha do castelo da Bastilha e saía gritando assim: estão me torturando, estão me batendo. Enfim, quem já leu o Marquês de Sade sabe o tipo de ideia que ele tinha na cabeça. Ele sofria de diversos problemas mentais. O Marquês de Sade ele sofria de diversos problemas mentais. E ele era um cara psicótico, tarado por tortura. E ele chegava na janelinha e falava: estão me torturando e tal. Eu não estou inventando isso aqui, isso é história. É só pegar qualquer biografia do Marquês de Sade, eles vão contar isso para vocês. É que é difícil, né, da gente ligar os pontos e falar: cara, peraí, na verdade a Revolução Francesa foi isso aqui? Isso aqui foi a Revolução Francesa? Em que, na verdade, a gente tinha uma meia dúzia de revolucionários, entre aspas, dispostos a tomar a Bastilha, porque a Bastilha, na verdade, tinha lá uma masmorra com 7 presos. Mas o que tinha de tão importante dentro da Bastilha? A Bastilha era o maior paiol da França. Armas eles até que tinham, mas não adianta ter arma se não tem munição. Então a tomada da Bastilha, na verdade, e depois tacar fogo naquele lugar, era para arregimentar munição. Essa é a ideia. A ideia original da Revolução Francesa é o disparo de um movimento revolucionário em torno da busca específica de um determinado objeto para uma determinada finalidade, que era derrubar um sistema. A partir desse ponto de vista que a gente pode entender de fato o nosso problema constitucional, porque o problema constitucional brasileiro está diretamente ligado à Revolução Francesa. Diretamente. O Brasil é produto da Revolução Francesa. Produto direto. E eu não vou dizer produto histórico, é um produto jurídico da Revolução Francesa. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like. Entre em nosso canal e confira outros vídeos como este, e se gostar, se inscreva.